Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós aqui do CEPMM esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem. Vocês que nos assistem agora através do Instagram ou que vão nos assistir depois no nosso canal no YouTube, ou os que nos acompanham nas plataformas de áudio quando estão dirigindo ou estão fazendo alguma outra atividade, né, Dora? No Deezer ou no Spotify. Sejam muito bem-vindos. O CEPMM está nas redes e agradece a todos vocês pela companhia e por partilharem a live com aqueles que vocês julgarem necessário. Nós tivemos aí um período de descanso, né? Um hiatozinho das nossas atividades e retornamos agora com as lives do ano de 2025. E durante o tema que eu vou falar hoje foi um tema que eu refleti durante esse período de descanso. E a minha reflexão veio a partir de um dia que eu estava assistindo a uma palestra até de um pastor Hermes. E um homem muito lúcido, muito claro, e ele iniciou as palavras dele usando a frase de um teólogo que eu gosto muito, que é o Leonardo Boff. E a frase diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Vou repetir para que vocês gravem essa frase. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Além de ser uma frase muito bonita e muito significativa, ela me fez refletir no tema que eu trago hoje para partilhar com vocês, que é pensar sentindo Deus. E aí vocês podem pensar até, nossa, mas parece uma coisa muito distinta, pensar e sentir. Mas vocês vão ver que com o passar do tempo e com o esclarecimento das ideias, essas coisas elas são muito familiares, elas podem sim ser pensadas junto. Geralmente, quando a gente fala sobre a religiosidade, sobre essa nossa relação com Deus e sobre racionalidade, nós temos o hábito de dissociar essas duas coisas, como se elas não pudessem coexistir em harmonia. Por quê? Qual é o motivo que nós chegamos aí a esse resultado? Durante muito tempo, principalmente na Idade Antiga e depois na transição da Idade Média, a Igreja Católica assumiu um papel de controle muito forte. Quando o imperador Constantino decide utilizar aí o catolicismo, o cristianismo como a religião oficial do Império, a ideia é ter uma única prática religiosa para ter controle. Quando nós passamos para a Idade Média, que aí vem os reinos, a época do feudalismo, a Igreja Católica se torna a instituição mais poderosa do mundo. Por quê? Porque ela detém mais terras e porque ela também detém o conhecimento, tanto que ela é chamada de elite letrada. E é justamente na Idade Média que se difunde essa ideia de que para você ser uma pessoa religiosa e para você professar a sua fé, a racionalidade não pode existir. Você em nenhum momento pode associar qualquer coisa relativa ao pensamento com a religiosidade. Quando nós caminhamos um pouquinho mais na história e a gente chega já ao século XIX, o século XIX é chamado aí de cientificismo, o século da ciência. Aí nós temos um movimento inverso, que é quando os que se dizem cientistas, os sábios, aqueles que acreditam na razão, passam então a ter uma relação muito distante para com a religiosidade. Ou seja, para eu dar à luz as minhas ideias, para que as minhas ideias sejam claras, para que eu seja aceito como um sujeito, ou uma mulher que pratica ciência, a minha relação com Deus ela não pode ser muito próxima, porque supostamente a fé é colocada às pessoas que são ignorantes. Mas é um movimento muito curioso quando nós pensamos sobre isso, porque, e aí aqui eu quero falar a respeito da minha experiência, quando falo desse tema pensar sentindo Deus.
Porque eu pensei na minha relação com Deus. Quando eu fui descobrindo de fato a religião, quando eu fui compreendendo o que era a minha mediunidade, a minha relação com Deus se modificou. O pensamento que eu tinha sobre Deus se modificou. Por quê? Ainda com minha mente científica, estava associada, né, à imagem ali, quase uma caricatura de Deus. Um homem velho com uma barba branca, uma túnica branca, né, no alto ali da sua autoridade despótica, autoridade essa que eu lhe concedi. Deus, então, à medida que eu fui compreendendo a religião, ele começa a perder essas características e ele se torna substância. Deus se torna, então, parte do que eu sou. Quando eu olho para mim, para as minhas atitudes, eu vejo Deus, eu vejo parte daquilo que Deus de fato é. E muda muito a minha relação com a religiosidade. Eu estava outro dia tendo uma conversa com uma amiga aqui do CPMM e ela me disse uma frase muito significativa. Ela falou para mim assim: Su, eu estou muito desanimada, eu estou muito cansada. O mal não cansa? O mal não para? Por que ela me falou isso? Devido às questões da política recente, internacional, a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, né, e esses retrocessos voltados ao que a história chama de obscurantismo, negacionismo, as políticas para as mulheres, a perseguição aos imigrantes, como se todos fossem bandidos, as questões ligadas aí à saúde, à fertilidade feminina, as prisões, né, para os transexuais serem levados aí para prisões heteronormativas, uma variedade de questões. E aí ela me fez essa pergunta: o mal não cansa? O mal não para? Eu falei para ela: não, o mal não cansa e o mal não para. Mas aí eu levei ela a uma outra reflexão. Falei: e o bem? O bem se cansou? O bem parou de fazer alguma coisa? E aí ela falou: é interessante pensar assim. Por quê? À medida que nós conseguimos observar atitudes que nós não corroboramos, atitudes que nós não achamos que se assemelham a nós, é preciso que a gente tenha um comportamento inverso. Porque o mal sobrevive na minha falta de ação. O mal sobrevive na minha ausência de atitude. Quando as pessoas pensam situações sobre fé, eu tenho fé sobre determinada coisa. Mas e o que você está fazendo além de ter fé? Há uma ideia que eu considero muito errônea, que é associar fé à espera. A fé, ela precisa estar associada à atividade. Além de ter fé, e nós já falamos aqui várias vezes, que ter fé é ter certeza da presença de Deus na nossa vida, é preciso que as nossas ações também estejam pautadas nessa presença de Deus. Quando eu usei a frase do Leonardo Boff, e ela termina de uma forma muito simbólica, só Deus quer ser menino, ela nos traz uma reflexão muito grande. Deus, na sua infinita misericórdia pela humanidade, concede um filho, feito à nossa imagem e semelhança, com características semelhantes à nossa, com matéria, com dor, com necessidades ligadas aos sentidos, tudo isso. Ele nos entrega a alguém que vai nos ensinar a caminhar pela vida na matéria, né, nos deixando dicas como se fosse um checklist. Gente, faz isso aqui que vai dar bom, não faça isso que vai dar muito ruim. Então, quais são as nossas atitudes que nós observamos se você estiver sendo observado por Deus? Deus vai falar: opa, essa atitude aqui do meu filho ou da minha filha se parece com aquilo que eu ensinei. Se parece com os dizeres do meu filho, com as atitudes que o meu filho teve enquanto ele estava encarnado. Então, é preciso que a gente saia desse campo do discurso
que a gente saia desse campo de só reclamar ou de achar que o mal está tão forte. O que é que nós temos feito para reforçar a força do bem? O que é que nós temos feito que está levando o bem a sobressair o mal? Quais são as suas atitudes que inibem esses comportamentos que são tão negacionistas, que são tão obscuros? Tem um exemplo que é muito bom quando a gente fala sobre as atitudes, que é de um moço da cidade que foi visitar uma fazenda. Aí esse moço chegou na fazenda e perguntou para um considerado caipira que estava lá. Ele falou assim: nossa, mas essa terra aqui é muito bonita, dá mandioca? O cara falou: não. Mas dá café? Ele falou: não. Alface, tomate, dá? Ele falou: não, de jeito nenhum. Aí o moço fica indignado, falando: mas uma terra bonita desse jeito, se eu plantar café, mandioca, tomate, não vai dar? Aí ele responde: não, se o senhor plantar, aí vai dar. Por quê? Quando a gente associa, quando a gente pensa numa fazenda, numa agricultura, a gente usa a palavra cultivo. Eu cultivo cana-de-açúcar, eu cultivo girassol, eu cultivo manga, cultivo qualquer coisa. O cultivo radical da palavra é o mesmo de cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano faz. Então vamos imaginar o seguinte: se eu quero que alguma coisa se transforme na minha vida, eu preciso cultivar, eu preciso fazer. Não basta simplesmente eu quero arrumar um emprego e eu tenho muita fé que eu vou arrumar esse emprego. Mas você está mandando currículo? Você está participando dos processos seletivos? Eu observo muito quando a espiritualidade conversa com as pessoas e as pessoas estão falando das situações que elas estão passando nas suas vidas, seja em dificuldades com relação aos seus relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, com a sua família. E aí a espiritualidade fala: quais as armas do bom combate que você tem utilizado? A gente precisa sair dessa posição de antagonista que a gente tem dentro da nossa vida, de achar que nós não somos responsáveis, nós não tomarmos as rédeas da nossa vida e nos encararmos como sujeitos que estão ali para poder viver as experiências. Muitas pessoas que estão encarnadas no planeta Terra pensam que a maior dificuldade ou a pior tragédia que pode nos acontecer é desencarnar. E não é, gente. Eu acredito que a maior dificuldade que nós podemos ter enquanto encarnados é nós falirmos moralmente. Quando eu comecei a frequentar o CIPMM, eu tinha muito medo de morrer, mas muito sim. Era um medo, não que eu não tenha, né, esse medo ainda, porque eu acredito que é uma coisa que ainda é muito mais suave do que já foi. Eu tinha muito medo de morrer. E aí um dia o Dr. Fernando estava conversando conosco e falando sobre como as coisas que nós sentíamos, o Dr. Fernando é um dos mentores da nossa casa, sobre as coisas que nós sentíamos, como isso afetava a nossa matéria. E eu era tomada quase que corriqueiramente, assim não, mas bem várias vezes mesmo, por surtos de raiva. Eu ficava com muita raiva, independente do que acontecia, eu ficava virada mesmo. E aí o Dr. Fernando explicou assim que a raiva, a ira, quando ela ia somatizando, a pessoa que não trabalhava as suas emoções, que ela tinha uma grande probabilidade de desenvolver câncer. Eu lembro que eu falei pra você, né, Érica, eu tenho certeza que vou morrer de câncer então. Porque eu tinha uns surtos assim de raiva e eu ficava cega diante das coisas. E aí, com o passar do tempo, com a minha experiência mediúnica acontecendo, à medida que eu fui compreendendo como as coisas funcionavam, tanto no mundo material quanto na pátria espiritual, esse medo que eu tinha de morrer, né, de desencarnar, ele foi sendo substituído por outras situações. Então eu acredito que a nossa maior miséria é a falência moral. A gente tendo condições de pensar sobre tantas coisas. Nós temos
tantas coisas disponíveis para que nós sejamos sujeitos mais ativos diante da nossa vida e a gente escolher ter uma vida medíocre, uma vida mediana, né? Ficarmos em cima do muro quando nós precisamos nos posicionar, abrir mão dos nossos valores e dos nossos princípios pelas coisas materiais, pela falsa ideia de poder. É algo muito, muito ruim que eu acredito que nós deveríamos pensar. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, quando eu falo a respeito de pensar sentindo Deus, é de uma frase do Livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, e ele diz o seguinte, né, a respeito da obra divina: para compreender a existência de Deus, basta lançar o seu olhar sobre a criação. Parece uma frase simples, mas ela não é. E por que não é? Porque quando nós vivemos a experiência material, quando a gente chega ao mundo e vai constatando as coisas, a gente demora um tempo para perceber que tudo, eu particularmente demorei muitos anos para entender a respeito disso, que tudo faz parte de um equilíbrio muito natural, feito por Deus. E a minha relação com Ele nem sempre foi uma relação boa, como eu já trouxe aqui em outras oportunidades de falar com vocês. E quando Kardec fala essa frase, eu pensei muito nas nossas experiências do cotidiano, porque provavelmente quem já foi ou conhece alguém que já foi ao Museu do Louvre, na França, né, um dos maiores museus do mundo, um dos mais visitados. E a obra que tem lá é uma das é a Mona Lisa, que é a pintura mais famosa do mundo. E as pessoas ficam horas ali se acotovelando e esperando para poder ver a Mona Lisa. E há uma situação que é muito intrigante, que quando as pessoas se aproximam do quadro, a pessoa fala, mas é só isso? Porque a Mona Lisa é um quadro pequeno, né? Não tem uma dimensão. Aí você fala, não, mas é só isso, esse quadro que eu vi a minha vida inteira, nos livros de história, nas cartilhas de artes, nas estampas dos quadros, nas casas das pessoas, em todo lugar que eu vou, que falo alguma coisa sobre arte, tem alguma referência a Mona Lisa, é só isso? E aí tem essa decepção. Mas aí chega um guia e começa a falar sobre as características da Mona Lisa. Aí fala o quadro Mona Lisa, pintado pelo grande mestre renascentista Leonardo da Vinci. E aí, aquele guia, durante aproximadamente 1h30, ele fala detalhadamente cada um, né, dos traços da Mona Lisa. Que onde você estiver dentro do salão, o olho dela vai estar sempre observando você. E aí quando esse cara termina, depois de 1h30 de te explicar, você fala assim, nossa, eu sou muito cego. Como que eu nunca percebi isso? Como que eu nunca entendi isso? E eu acredito que isso acontece muito com a obra divina, com essa frase do Kardec, para a gente poder conhecer a criação divina. Basta um período de seca ou uma chuva muito destemperada, como a que caiu aqui em Uberlândia, meados da semana passada, que assusta todo mundo, porque tem um granizo, né, com pedras muito, muito grandes. Basta um pequeno desequilíbrio, né, nesse véu que é tão, tão simples desse mundo que a gente conheceu, para a gente se dar conta, né, da obra de Deus. E aí você compreende que você não está ali, você reconhece a obra, mas você passa a dar mais importância ao autor. Você fala assim, nossa, realmente agora depois que esse cara me explicou, eu vejo o tanto que o Leonardo da Vinci era um gênio. Quando você se dá conta que uma simples elevação da pressão atmosférica pode desequilibrar tudo aquilo que a gente entende como vida, você se dá conta da grandiosidade de Deus, em como Deus é especial e importante na nossa vida. É interessante você estar falando, mas eu tenho percebido que nós temos fé mais por medo do que por entendimento.
que a associação do inferno ainda está muito ligada a isso. Então, quando a gente fala assim, mas o mal nunca vai parar, nós estamos associando ao inferno, aquilo que o mal é muito mais forte do que o bem. Nós acreditamos nisso. Quando eu menciono isso, eu estou acreditando que o mal é muito superior ao bem e que o mal é muito superior a Deus. Então eu não tenho fé. Eu acho que eu tenho. Porque eu pego um momento meu de uma dificuldade que eu estou passando ou de um ideal que eu vivo, entendeu? Aí que quando aquilo não condiz da forma como eu penso, eu acho que o mal é vencedor. Então Deus não está ali atuando. Então não adianta eu falar, observe isso, observe aquilo. Eu não vou conseguir observar. Eu vou ainda estar fixado de que o mal é maior que Deus. E aí estou lá intrinsecamente ou internamente pensando que quem comanda a minha vida é o mal. Então, falar de Deus, eu acho que hoje, o que você está falando aí, Deus é ação, a gente só tem mais que agir e não falar. Porque a gente está valorizando tanto o mal e acreditando tanto na força que ele possui, que nós mesmos deixamos de praticar o bem. Sim. Tudo aquilo que afeta o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que nos irrita, aquela coisa toda, a gente não abre mão disso porque nós julgamos que isso é uma coisa de direito. Nós temos que raciocinar melhor sobre isso. E nós estamos praticando um grande mal. Então nós achamos que mal só está relacionado a uma perseguição de uma etnia, de uma classe social, de uma condição de gênero. O mal é muito maior do que isso. É a minha intolerância do cotidiano, é a minha falta de perseverança, é a minha falta de honestidade e sinceridade, é o vazio que eu carrego, é a forma como eu interpreto a vida, isso tudo é o mal que eu carrego. Então, e quando a gente toca nesse assunto, às vezes as pessoas ficam tão afetadas porque elas não aceitam, porque elas já têm isso formatado dentro da cabeça delas. Então eu acho que a gente precisa esclarecer primeiro o que significa o inferno, para depois a gente falar o que significa o céu, porque está todo mundo ligado à questão do inferno, até hoje, estamos libertando desse inferno. Então eu queria acrescentar isso. Sim, prestar atenção sobre isso. A gente é muito, que eu observo, a gente é muito afetado por essa condição do castigo, né, da punição, esse medo, e de certa forma o que eu observo é que ainda que haja tanto medo desse castigo, tanto medo dessa punição, isso ainda é uma muleta, porque sustenta um comportamento que é muito ruim. Eu acho que nem associado a castigo, entendeu? Eu acho que é associado ao poder, entendeu? Essa questão se eu realmente acreditasse, eu acredito no poder que esse inferno possa me dar, mas não no castigo em si. Porque se eu acreditasse no castigo, eu evitaria muita coisa, mas eu não evito. E até que uma coisa que faz todo sentido, que algo que é feito, que a gente entende que é um mal, a gente, como você está falando aqui dessa questão do poder em si, algo que é feito que a gente entende que é o mal, ele afeta a gente muito mais do que a gente imaginar que o bem é maior, justamente pelo poder que a gente dá ao mal. A gente dá muito poder a ele. A gente dá, e em coisas, trazendo até para a nossa vida pessoal, um tanto de poder que a gente dá a uma situação que às vezes vai de encontro ao que a gente gosta. Alguém fez mal pra gente, fez alguma coisa que dentro do entendimento meu me fez mal, certo? O tanto de poder que eu dou aquilo dentro de mim, que às vezes a minha vida ela fica pautada nessa mágoa, ela fica pautada nessa raiva que eu fico sentindo, eu fico dando poder àquele mal durante tanto tempo, eu vou eu começo a viver em torno daquilo. Sim, essas pessoas, por exemplo, que vão para ambientes muito hostis, geralmente um soldado que vai para a guerra, quando eles voltam, eles não conseguem ter a sua vida num ambiente comum, porque eles estão tão habituados com o caos, com um lugar caótico, assim, destruído, e em que todos os seus instintos estão voltados
para todo tempo você sentir medo, ou para toda hora você descontar toda a raiva que você sente num determinado alvo, contra um determinado grupo, que essas pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, inclusive existem relacionamentos interpessoais, relações de trabalho, relações amorosas, que é tão danoso para a pessoa que quando termina o relacionamento, a pessoa não consegue, ela está tão acostumada com aquele ambiente de hostilidade, de caos, que ela não consegue ter uma vida, um relacionamento saudável. Ela tem muito mais dificuldade de compreender, né? Tem uma cena daquele Guerra ao Terror que mostra um cara que voltou do Afeganistão, que ele tem um surto dentro do supermercado comprando as coisas, assim, porque aquilo para ele era o mais insalubre que podia acontecer. Eu tenho um exemplo na família que é o contrário disso, né? É sobre o enfrentamento desse mal e não enxergar ele como tão grande e continuar indo. Continuar indo, que você vai, que até tem a ver com a fé, com a palavra que é bíblico, né? A fé sem obras é morta, né? Que está escrito isso, né? A fé sem obras ela é morta. Eu tenho uma prima que ela trabalha com esse trabalho. Ela é voluntária, mas não é voluntária. Ela é profissional, ela é funcionária ali. Ela trabalha na área de suprimentos. E ela teve no Médicos Sem Fronteiras. Ela não é médica, ela trabalha na área de suprimentos. Ela foi para o Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização mundial de auxílio a locais muito hostis. Então ela teve que ficar 7 dias morando no subsolo, né? Teve várias coisas para lugares onde o roubo de mulheres era muito grande, várias coisas. Então ela foi enfrentando isso e eu sempre perguntava, cara, se eu não volto? Ela falou, mas eu não consigo enxergar o mal maior do que o bem, o que eu estou fazendo é muito maior do que isso. Ela foi depois para a Cruz Vermelha e hoje ela foi contratada pela ONU. Ou seja, ela foi enfrentando o negócio, ela foi vivendo aquilo, e ela está na maior das organizações hoje. Uhum. Imagina se de repente ela tivesse deixado aquilo, óbvio que ela teve que enfrentar diversas coisas psicológicas para isso, mas é um enfrentamento dentro de uma fé. Cara, qual que é o meu propósito daqui a fazer isso? Então dentro dessa, até está saindo um pouco, mas faz sentido com o que a gente está falando, que eu vou seguindo dentro daquele propósito, eu vou chegar lá. E ela não tinha uma ideia de chegar, mas chegou, né? Então é o contrário dessa visão. A ação que ela coloca, né, no sentido da crença dela, de ver que há uma necessidade ali muito maior do que a minha dor. Eu particularmente acho muito bonito, assim, muito bacana. A pessoa que se disponibiliza a ter essa atitude, sair às vezes de uma vida que é tão voltada para o individualismo, porque nós temos muito isso, a sociedade contemporânea trabalha para a ausência da coletividade e para a individualidade, que é uma coisa muito curiosa, assim, porque passa a ser uma coisa tão rara alguém deixar o individual para priorizar o coletivo, que a gente fica no sentido da admiração, né? Aliás, nós somos uma sociedade puramente nihilista. Totalmente mesmo, Adri. Infelizmente, você chega a essa conclusão que o ser humano, ele está... Eu acho que nós estamos na era do delegar, né? Eu não sou responsável por nada do que acontece no mundo, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu critico todos os tipos de agressão, tipo de ignorância, mas eu ajo às vezes com agressão, ajo às vezes com ignorância, e agressão não é física, uma agressão silenciosa. Ela é devastadora, porque ela vai gerando outras situações, e com isso eu vou me distanciar de quem? De Deus. Ele vai ficando cada vez mais distante. Então fica uma coisa muito pueril quando você fala assim, vamos falar de Deus. Porque nós estamos o tempo inteiro delegando poder ao mal. Né? Então o mal nós estamos dando ênfase de uma forma tal a esse mal, que a gente tem muita dificuldade de entender quando se fala sobre Deus. Eu já percebi que às vezes a espiritualidade fala assim, e aqui o Zé Baiano às vezes fala, o próprio Cagaceiro fala, ele sempre fala assim, observa uma linda flor. Tem gente que fica irritada quando ele fala isso, fica incomodado. Aí está repetindo de novo, mas que chatice. E ele sabe disso e ele vai continuar repetindo.
é de tal forma que uma coisa tão... Ele só vai parar de falar o dia que a gente entender. Eu já observei isso. Então ele está sempre repetindo. E eu sinto pessoas incomodadas quando ele fala isso. Entendeu? Por que ele repete? O que é uma linda flor? Não é nada, é uma flor que está ali, pronto. Eu não consigo. E ele está querendo aprofundar mais essa questão. Assim como você está tentando passar essa ligação mais positiva com Deus, né? É verdade, então, porque ainda tem a questão do... o mal, ele vende, né? Então, falar sobre o mal é vendável, você levantar a falso testemunho, você vira o rei da rodinha. Então, o mal, ele é vendido, né? De uma forma... Agora, de forma prática, né? Das coisas, da questão da fé, que a gente precisa ter a fé em algo melhor, mas a gente precisa acreditar de fato naquilo e a gente precisa agir, é o que você está trazendo aqui. Então, ok, eu tenho fé. Pô, legal. Então você tem fé? A fé é a certeza. Tá, e você acredita realmente? Tá, qual que é o seu... Aí a gente volta lá no que a Andressa falou semana passada. Sim. Ela falou sobre o planejamento da vida, planejamento do seu crescimento mediúnico. Tá tudo interligado. Então, eu tenho a fé, eu acredito que é possível. E o que eu estou fazendo para poder ir até lá? Que é isso, sentar para falar de Deus... É até surpreendente assim, a gente falar isso. Sentar para falar de Deus, quando Deus deveria ser um assunto. Não precisa falar. Exato, não precisa falar de Deus. Deus é. Entendeu? Você só sente o Deus. Exatamente. É engraçado isso. E essa questão do planejamento também, a gente tem que prestar uma atenção, porque você planeja. Mas você não sabe se é merecedor. Se você não for, entendeu? Na hora que você não é merecedor, você teria que entender isso. Uai, existe uma razão para eu não ter merecido isso. Se eu tenho fé, se eu realmente quero entender a vida, e se eu realmente não é nem acredito, se eu sei de fato a existência de Deus. Existe, em vez de eu reclamar disso, eu teria que dizer o seguinte: qual é o propósito disso para a minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Isso é saber da existência de Deus. Eu sei que Deus existe. Mas então a gente só tem fé em Deus e no bem enquanto aquilo está me favorecendo em algum ponto. A hora que me desfavorece, aí eu começo a questionar, eu lembro do mal na hora. Nada dá certo, minhas coisas sempre vão para essa questão de delegar, né? Mas tudo na minha vida dá errado, eu planejo as coisas, mas parece que o mundo, nossa, quando a pessoa fala, parece que o mundo está contra mim. Será que eu estou planejando certo? É Sim. o que eu deveria fazer, né? É verdade. Será que eu estou... entre planejar e desejar, existe, às vezes eu estou planejando tudo que eu desejo. Ok eu fazer isso, tem problema. Mas eu teria que ter entendimento de saber que nem tudo que eu desejo é possível. E não é porque eu sou um fracasso, é porque Deus às vezes até está evitando uma coisa muito pior e difícil para a minha vida. E aí vem a fé e acredita. Se você entende, que a gente volta lá na minha. Você coloca você entende que tem alguém que comanda. Enfim, a batuta divina. Cara, se saiu da sua vida, é isso, cara, agradece. Vamos lá, vamos andar, é isso. Você acredita naquilo, tem um propósito, tá? Eu sei que parece meio lúdico, né, o que a gente está falando, mas, cara, é super real. É super real. A Maria falou uma outra coisa, esses dias a gente sentado ali, que também tem sentido com isso. Duas coisas que a gente vem falando sempre, né? Uma é a gente vibrar com as coisas simples. Cara, a gente precisa vibrar com isso. A gente vibrar com o que é extraordinário. Então a gente está na presença de Oxóssi, cara, vamos vibrar com Oxóssi, porque isso é extraordinário estar aqui. Às vezes a gente vai ter essa oportunidade de novo. E a outra é que um erro não define uma pessoa. Não. Porque você não pode definir uma pessoa por um erro, porque pela mesma medida que você define o outro, você será definido. Entendeu? Então, cara, a pessoa errou, beleza, mas era um inescrupuloso por causa disso? Calma, vamos analisar nesse ponto, talvez. Isso. E Jesus é claro, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Isso define tudo que nós estamos falando aí. Se eu não fizer, eu posso falar o que for, mas se eu não fizer como precisa ser feito.
isso. Não, vai na tua, senão um dia. Ah, já tá na hora de dizer. Não, vai dar um pouquinho. Senão a gente morre. Não, é porque quando eu estava pensando a respeito de falar isso, quando você falou, né, que você trouxe a questão, você falou muito a respeito das nossas ações, se o trabalho não é legal, se o relacionamento não é legal, se o lugar onde eu me encontro, se aquilo não está bacana, eu preciso modificar aquilo. Não só o ambiente, mas a forma como eu enxergo as coisas. E aí quando a Dessa trouxe sobre o planejamento, eu fiquei muito pensando sobre essa questão do sentir, que geralmente o planejar está muito associado ao pensar, né? Mas eu posso pensar sentindo Deus, eu posso associar as coisas, né? Eu posso ter um entendimento maior sobre a minha vida e a minha relação com a minha vida com relação à minha mediunidade. Eu percebi que chega um determinado momento em que a vida me conduz até a minha mediunidade, para que eu entenda o que ela é, qual é o papel dela na minha vida. Mas depois de determinado tempo, eu compreendo que é preciso que eu faça algo por essa mediunidade. Que ela sozinha, né, que eu posso ter planejado 1 milhão de coisas, né, mas que só essa mediunidade, se eu não estiver ali alinhada, trabalhando, fazendo algo para que não haja a questão da falência moral que eu citei, que eu acho que é o que de pior pode acontecer conosco, não tem, assim, é preciso que eu faça muito mais do que simplesmente falar que sou médium. Eu concordo com você, a gente pode raciocinar e sentir. Eu concordo plenamente. Isso, aliás, deve ser assim na medida do meu entendimento. Talvez assim a nossa fé seja mais concreta, né? Ô Rafa, você falou sobre o exemplo que você citou sobre a sua prima. Eu lembrei aquela passagem que o Barnabé leva a amiga dele para que ela era amiga de Barnabé e amiga de Maria. Se chamava Chula. E ela era cega. E aí, quando ela está na presença de Jesus, ele fala assim, mas você tem medo de me pedir a cura? Ela falou, tenho, porque eu sei que o Senhor tem coisas muito mais importantes para fazer. E ele falou, mas não serei eu que vou fazer, foi a sua fé que te trouxe até aqui. Né? Ela falou assim, o Senhor não precisa me curar, porque eu vi o tanto que o Senhor foi bondoso para os meus amigos, a quantidade de coisas. E é muito bonito, assim, porque ainda que ela tivesse a deficiência, ela fica feliz pela conquista dos amigos, pela bondade que foi demonstrada, tanto que os amigos conseguiram alcançar um caminho bom. E aí Jesus coloca a mão sobre os olhos dela e fala, você enxerga muito mais do que aqueles que têm a visão. É muito, muito bonito. Agradecendo a todos vocês pela presença, né, por esse momento aqui que é tão importante para todos nós, né, de falar sobre Deus, de partilhar as nossas experiências e de ver como Deus faz parte da nossa vida e como isso é especial. Que todos possam receber aí o carinho, o afago da espiritualidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. Sempre se sabe detalhes de unidade, mas eu vou contar a história de sua mãe me perguntou comigo, aonde é que você vai? E o menino então respondeu, o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua disse que se é possível que tem
que com Jesus o pouco é muito, assim também creu naquele